Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma disciplina do curso técnico em eventos. Desse momento, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos começar o primeiro módulo de ética e relações interpessoais. É um assunto que vai fazer com que o profissional da área consiga perceber a importância de se trabalhar o comportamento e, acima de tudo, fazer de uma forma profissional e ética com que o seu trabalho seja respeitado. A nossa disciplina vai ser dividida em 3 momentos e nós vamos começar agora com os conceitos fundamentais de ética. Sempre a gente faz uma bela pergunta muito simples. Você é ético? Você sabe o que é ética? E hoje se discute muito. Nós estamos vivendo agora um momento político, um momento de decisão, e onde a ética vem à tona, onde se questiona muito o que as pessoas fazem e o que as pessoas falam. E existe muito aquela questão, sou ou não sou ético? A ética é a ciência da conduta perante seus semelhantes. Isso é um conceito de Sá. Então veja só, como eu vou me conduzir diante dos meus semelhantes, diante das pessoas que eu respeito e diante das pessoas que eu quero considerar que me respeitem. A ética ela já vem sendo trabalhada desde o século IV por Pitágoras, muito antes de Cristo já se trabalhava, Aristóteles, todos esses pensadores da Grécia Antiga, de Roma, eles começaram a pensar como as pessoas deveriam se comportar. Então tem o Tratado de Ética e Nicômaco, onde se trata exatamente essa questão do comportamento perante a sociedade. A ética está presente na vontade e nas atitudes virtuosas de uma pessoa em relação a ela mesma e com aquelas pessoas com quem ela convive. É muito importante que a gente consiga perceber o quanto a ética faz com que as sociedades possam trilhar caminhos diferentes. O quanto as pessoas podem fazer um trabalho melhor e simplesmente respeitando o próximo. Código de normas que regula as relações e condutas entre os agentes sociais, discursos normativos que identificam em cada coletividade o que é certo e o que é errado. Quando nós falamos de ética, de imediato vem à cabeça: isso é certo? Isso é errado? Isso é ético? E também as pessoas confundem muito a ética com a moral. A ética nós vamos trabalhar da questão da norma reguladora, grupo social, o que é certo e o que é errado. E eu gostaria que em cada momento vocês fossem refletindo, vão acompanhar pelo livro, mas também vão perceber o comportamento das pessoas. Sempre que se fala de ética, se fala de moral. Porém, a moral é o conjunto de normas de conduta. Ela, juntamente com a ética, vai fazer com que o caráter, a personalidade, o comportamento da pessoa seja modulado. O moral diz respeito ao indivíduo inserido no contexto social e que os padrões éticos estabelecem a norma a ser seguida pelas pessoas na busca pelo convívio do bem. Ética e moral. Moral é positivo, amoral é neutro, imoral é negativo. Olha que coisa interessante. Moral, amoral, imoral. Então veja só, dentro desse contexto, ética e moral, nós poderíamos simplificar dizendo o seguinte: a palavra ética ela vem do grego ethos, que significa modo de ser, está relacionado ao caráter. A palavra moral vem do latim moralis, que significa relativo a costumes. Então, ética, modo de ser, moral, costumes. E aí você começa a ver toda essa discussão em cima do que é moral, do que é imoral, do que é ético, antiético, aético. Um ponto bem importante eu coloquei para que a gente possa comparar os dois, ética e moral. E vocês vão observar o seguinte: quando eu falo de ética, eu estou falando de conjunto de valores sociais, igualdade e bem-estar social. Eu estou falando de orientar o comportamento do homem com os homens. Eu estou falando de atingir a todos, ela é universal. E também regulamenta de forma indireta todas as sociedades. Quando eu penso em moral, eu trabalho o conjunto de costumes, de tradição, de cultura. Eu trabalho aquele pensamento que atua sobre o comportamento do homem em sociedade, não simplesmente o homem versus homens, mas o homem em sociedade. Atinge a grupos específicos e mantém, aglutina sociedades distintas. Como estou me relacionando a costumes, eu vou ver com grupos diferentes. Cada um vai ter a sua forma de atuar. O que para uns é aceitável, para outros não é. Porque muitas vezes também nós temos a questão cultural e a questão religiosa.
Ética, disciplina teórica, ela trabalha a questão da moralidade, confundida muito nesse aspecto da moral, da falta de ética e dos padrões éticos. Então é muito importante que cada um de nós possamos avaliar o nosso comportamento e saber se estamos ou não sendo ético. Quando eu falo dentro desse contexto, nós vamos falar de valores, nós vamos falar de princípios, nós vamos falar de profissão. E aí, como nós estamos falando de profissionais, valores, profissão e ética. O que são valores? Valores são princípios dos quais não abrimos mão. É aquilo que nos direciona, é aquilo que nos conduz. É aquilo que faz com que a gente siga o caminho que nós acreditamos que é certo. Não abro mão dos meus princípios. Ou isso faz parte dos meus princípios. Integridade, respeito, confiança, dignidade, equidade. E a profissão? Quando eu escolho uma profissão, eu já tenho os meus valores e eu já tenho os meus princípios. E dentro da minha profissão eu vou trabalhar valores e princípios. A minha profissão é a minha ocupação, é a minha formação. É aquilo que eu escolhi para desenvolver o meu trabalho. Principalmente dentro da sociedade. Olhando o meu desenvolvimento pessoal, os objetivos que eu tracei para a minha vida, mas respeitando o comportamento dentro da sociedade. Quando eu falo de valores, de profissão, entra a ética, que vem as normas e os princípios. Então eu não posso pautar uma profissão sem princípios. Eu não posso pensar em viver e desenvolver no meu trabalho sem considerar a questão ética e a questão moral. Então ser ético faz parte de sua personalidade. Não dá para separar. Ou você é ou não é. Não existe meio termo. E aí você começa a pensar. Valores é tudo aquilo que vai fazer com que eu me diferencie diante das pessoas, que facilite os meus relacionamentos e, acima de tudo, eu conquisto o respeito das pessoas. Quando eu falo de valores, eu começo a pensar na construção de uma carreira profissional. Eu começo a pensar no desenvolvimento de uma postura ética, uma reputação ilibada. Eu vou ser um formador de opinião. E para isso, eu tenho que ter os meus princípios, os meus valores e, principalmente, moldar o meu comportamento. A valorização da profissão em que você atua. É tanto que toda profissão tem um código de ética, exatamente para que as pessoas sigam de uma forma profissional e respeite o comportamento dentro do exercício do seu labor. O respeito da sociedade você conquista quando você mostra o seu caráter. E o seu caráter está ligado aos seus hábitos, que está ligado ao seu comportamento e, principalmente, à sua forma de ser. Por isso, nós deixamos bem claro que ética faz parte da sua personalidade. Você não quer ser ético porque você deixou de ser a pessoa que você era. Você vai construindo isso ao longo da sua vida. Você vai conquistando o seu espaço. Então, se você associar os seus 5 dedos da sua mão, é como se um dedo estivesse relacionado à ética e os outros constroem a sua personalidade e o seu jeito de ser. A partir do momento que eu penso em valores, em profissão e ética, eu vou pensar numa conduta. Eu não vou dizer que eu sou ético. A minha conduta, o meu modo de ser, a minha forma de ser vai mostrar quem eu sou. Eu não preciso dizer para as pessoas. Elas vão perceber no meu modo de agir. Então, passar pela normatização da conduta dos indivíduos. Normar impostas pelo grupo. Cada grupo tem as suas normas. Como nós falamos, tem as suas regras. Como também as suas empresas têm isso. E aí eu começo a pensar, como vou me conduzir? Como vou me comportar? Qual a postura que vou ter dentro da organização, dentro da sociedade, dentro da família? E aí nós vamos desenvolver o que a gente chama de conduta ética. Nós vamos trabalhar as regras de convivência, até porque eu vou trabalhar em grupo. Eu vou respeitar as normas que o grupo definiu. Dentro da minha profissão, o código que foi definido para que eu siga ele rigorosamente. É tanto que eu posso ser punido caso eu não cumpra o código como foi estabelecido dentro da minha profissão. Por exemplo, o limite de velocidade, coisas que nós nos deparamos a todo momento, é uma regra que é imposta para todo mundo. Então, quando nós deixamos de respeitar o limite de velocidade, nós colocamos a vida em risco, a nossa e a das outras pessoas. E, de uma certa forma, nós passamos a ter um comportamento agressivo, que não tem nada a ver com uma conduta ética. Respeitar a fila, coisa simples. Isso faz parte da conduta, isso faz parte de uma postura. Álcool e direção. Não precisa nem discutir isso. A partir do momento que eu tenho consciência, que eu tenho uma conduta, que eu tenho uma forma de ser, eu consigo seguir. Por isso nós temos legislações muitas vezes rigorosas, porque as pessoas não se moldaram
não aprenderam, não desenvolveram uma conduta profissional. As punições são previstas pelo grupo social. Se você faz algo que é em desacordo com os demais, você está fugindo aos padrões. Você está tendo uma postura que não é considerada correta ou que não é considerada ética. Você está tendo uma conduta que nós dizemos que não é feliz. E a partir daí você vai ser punido. Você vai ser punido pelo seu modo de ser, pela sua conduta. Eu até coloquei uma figura bem interessante, que é aquela que todo mundo conhece muito bem, que muitas pessoas mostram uma postura quando elas têm outra. A questão do lobo em pele de cordeiro. Diante das pessoas você se mostra bonzinho, mas aquilo que tem dentro de você, que não foi construído, vai mostrando aos poucos que você não é aquilo que você mostra. Você tem um jeito de ser, um modo de ser, mas no fundo você é uma outra pessoa. E isso é muito importante, que no desenvolvimento do nosso trabalho nós possamos ser realmente quem nós somos. E as pessoas possam nos ver com transparência, da forma natural de ser. A conduta ética também está na forma como você se veste, para uma ocasião, para se comportar em determinado grupo. Você não vai fugir às normas e padrões, porque você vai ferir o ambiente com o seu comportamento. O respeito à cultura, ao comportamento das pessoas, aos hábitos. Isso vai fazendo com que você desenvolva uma postura e uma conduta diferente. Saber se comportar de forma elegante, de forma discreta. Você vai mostrando quem é você. Para onde você vai, os seus atos vão deixando um rastro que vai mostrando quem é você. Os dilemas, duas soluções possíveis para o mesmo problema. Quantas vezes nós nos colocamos em situações em que nós mesmos somos contra, mas por questões pessoais, por questões afetivas, por envolver pessoas ligadas a nós, muitas vezes mudamos o nosso comportamento. O que é lícito, o que é ilícito, o que é correto, o que não é correto. Muitas vezes nós apontamos o dedo quando aquilo está acontecendo com uma outra pessoa, mas quando aquilo volta para nós, nós queremos assumir uma postura diferente. Na ética isso não existe, por isso vem o dilema. E aí você também tem que ver a seguinte expressão: cidadão, cidadania, indivíduo e Estado. Eu preciso me comportar no grupo, mas eu respeito as normas do Estado, a legislação, todo o contexto. Tem até um pensamento muito interessante que diz o seguinte: vigie seus pensamentos porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras porque se tornarão atos. Vigie seus atos porque se tornarão hábitos. Vigie seus hábitos porque se tornarão caráter. Vigie seu caráter porque ele se tornará o seu destino. Esse pensamento de um autor desconhecido resume tudo o que a gente está falando. E um ponto muito importante que eu gostaria que vocês olhassem: não existe meia ética. A ética é para todos. Não é para classe A, para classe B, para classe C. É para todos. Cidadania, urbanidade, sociedade, para todos. E a ética está no meio dela. Ética, caráter e personalidade somam-se. Ou você é ético, ou você não é. E aí nós temos a questão do que nós chamamos de princípios gerais da ética. Eu vou citar alguns como exemplo, mas vocês vão construir ao longo do estudo, ao longo da sua vida, aquilo que você define como melhor. Probidade. Ser uma pessoa próbia. Ser uma pessoa de respeito. Ser uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Prudência. Não avançar. Saber até onde ir. Respeitar. Idoneidade. Que você seja uma pessoa idônea. Uma pessoa que não tem mácula. Uma pessoa que é transparente no seu jeito de ser. Temperança. Está ligada ao teu comportamento. Está ligada à tua forma de ser. Respeito. Responsabilidade. Isso são pontos fundamentais do que a gente chama de princípios gerais. Quais são os seus? E nós também vamos apresentar para vocês princípios éticos funcionais. Isso aqui se trabalha geralmente dentro de empresa. Lealdade, aptidão, capacitação, legalidade, transparência, sigilo, hierarquia, imparcialidade, cooperação, tolerância, liberdade de expressão, igualdade de tratamento, exercício adequado ao cargo e zelo. Isso faz com que você se adeque dentro do seu trabalho e respeite os demais. E a sua ética vai estar dentro da empresa, dentro da organização, relacionada com aquilo que nós chamamos de stakeholders. Quem são stakeholders? São os públicos que estão ligados à organização. A empresa, ela tem muitas pessoas que estão ligadas a ela. Sócios, clientes, sociedade, ONGs, meio ambiente, tudo isso faz parte dos stakeholders. E também nós vamos ter a questão das iniciativas ambientais que influenciam a cultura organizacional. A sua relação com o stakeholder, a ética na tomada de decisão. O que é importante?
a previsibilidade e a coerência, clareza e transparência, cumprimento daquilo que foi acordado, honestidade. Para que a gente possa analisar, a ética profissional ela está ligada à sua profissão. E para isso, você vai ter o seu exercício habitual de uma tarefa que você vai exercer junto com outras pessoas. Isso é profissão. E você vai perceber que as virtudes vai fazer com que você seja diferente. A forma como você se dedica a isso, a sua postura profissional, o seu compromisso e o seu comprometimento. A gestão da reputação do profissional está ligada principalmente à ética, à sua imagem e àquilo que você quer passar. E aí vem o código de ética da profissão. Nós vamos deixar um modelo para vocês no material de apoio para que vocês possam analisar. E eu também fiz um resumo de o código de ética empresarial para que a gente possa ver a questão dos conceitos fundamentais, a percepção do indivíduo, as situações que você precisa trabalhar, o individual, avaliar os códigos, fazer uma discussão entre os grupos para saber o que é mais correto e o que não é mais adequado. Isso é uma discussão que é feita. Então, eu estou deixando aqui o modelo do Código de Ética da ABOC, Associação Brasileira de Empresas de Evento, citando os capítulos principais que devem acontecer. Nós vamos ter um modelo na nossa plataforma para que vocês possam ler com calma e até pensar num momento diferente. Eu quero agradecer a vocês, pedir a vocês que estudem, pedir a vocês que se dediquem e que, principalmente, sejam éticos, sejam profissionais. Bons estudos e fica aqui o nosso encontro marcado para a nossa próxima aula, onde nós vamos trabalhar de comunicação. Obrigado a todos.